Bem, eu tenho o maior prazer de estar aqui no canal 10 aqui da TV de São José do Rio Preto e contar um pouquinho para vocês sempre as histórias de pessoas ilustres da nossa cidade, os que realmente fizeram e fazem a história acontecer aqui em São José do Rio Preto. Eu tenho o grande prazer de estar recebendo hoje uma pessoa que eu tenho assim o maior carinho, o maior amor mesmo como pessoa, que é o nosso querido doutor Valdomiro Lopes. Hoje, como deputado, veio fazer uma visita exclusiva aqui no nosso canal 10 e contar um pouquinho. Doutor Valdomiro, para mim é uma honra tê-lo aqui, viu? Ter conseguido um espaço na sua agenda. Que isso? O programa é Patrícia Baroni Convida. Me convidou e eu estou aqui, com a maior alegria do mundo, viu? Honra, que honra nossa. E está levando para o pessoal em casa, aqui de São José do Rio Preto, de toda a região. E como a gente vai também para as redes sociais, que é o YouTube, o Instagram, a gente está sempre compartilhando nossos vídeos. Então o pessoal até lá em São Paulo, na Assembleia, vai estar assistindo. O pessoal vai estar vendo também. Doutor, conta para mim um pouquinho, para quem ainda não conhece, doutor Valdomiro Lopes, como surgiu este nome aqui em São José do Rio Preto? Começou na Linda Macena ali, que eu sei que tem uma história carinhosa também. É verdade. Olha, Patrícia, você sabe que o meu pai, que tinha o mesmo nome que eu, Valdomiro Lopes da Silva também, né? Eu sou Júnior e ele era só Valdomiro Lopes da Silva. Foi um dos primeiros moradores da Vila Macena. E ele se casou com a professora Olga, que era minha mãe, grande mulher, grande professora, né? E meu pai foi um dos primeiros moradores da Vila Macena, né? E a nossa família tem uma tradição muito forte aqui em Rio Preto. O meu avô chegou em Rio Preto em 1898. E Rio Preto era uma cidade pequena, né? Rio Preto se desenvolveu, explodiu depois de 1913, quando chegou aqui a ferrovia, ficou parada aqui durante 40 anos, e aí a história muita gente já sabe, né? Então eu venho de uma família de muitos médicos, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. O meu pai não era médico, era farmacêutico, e na verdade nós temos essa história não só na área da saúde, mas também na área da política. Política, que veio a acrescentar muito, né, a história de São José do Rio Preto. Exato. O meu pai tinha sido 2 vezes vereador, depois vice-prefeito, depois foi prefeito também, né? E eu também segui. Na verdade, eu entrei na política, a primeira vez que eu saí candidato, eu já tinha 33 anos. Foi na época da Constituinte de 88, né? E que ia ser feita a Constituinte, foi feita a federal, a estadual e seria feita a Constituinte municipal, né? Sim. E eu me senti, então, incentivado a lançar minha candidatura. Eu sempre médico, tal, atendia muitas pessoas e tive êxito aí, fui aquela vez também o vereador mais votado aqui. Eu tenho uma história política que eu me orgulho, né? Então, eu sabe que eu olhando assim e vendo a tua história, cruza um pouquinho com as histórias da São José do Rio Preto, da minha vida, da vida de muitos munícipes de São José do Rio Preto. Porque eu falo assim, doutor Valdomiro Lopes, na sua área, né, como é fisiatra, né? Isso. Fisiatra, o senhor ajudou muita gente ali na Macena, no seu consultório. Isso. E o pessoal foi sempre muito bem recebido. E depois o senhor veio para a área política. Como vereador, pode ajudar ainda mais também na área da saúde, né, doutor? Eu fiz leis importantes. Eu fui 3 vezes vereador, né? Depois 3 vezes deputado, 2 vezes prefeito, agora deputado de novo. Mas eu sempre me preocupei bastante com a questão da saúde. E muito relacionado também com a minha atividade de especialização médica, né? Que é a área de reabilitação, não é? Fiz várias leis importantes enquanto vereador. Rio Preto foi a primeira cidade do interior do estado a colocar plataforma móvel, isso em 1989, hein? Nossa, 34 anos. Exatamente. Em 10% da frota no início, né? Para entrar cadeira de rodas, criei o passe
dos estudantes das escolas profissionalizantes. Até hoje, os alunos do São Judas Tadeu, do Senai e também lá do Colégio Filadélfia vão de graça nas aulas, porque eu já enxergava naquela época que a escola profissionalizante era muito importante. Com certeza. Indo e voltando da aula, foi uma lei minha também. E aí depois acabei virando deputado estadual, 3 mandatos, depois prefeito e agora estamos de novo na Assembleia. O doutor Valdomiro, eu falo assim que aqui em São José do Rio Preto, como eu converso com várias pessoas em vários setores da cidade, de várias classes sociais também, né? A gente trabalha desde a Zona Norte, a Zona Sul, a Zona Leste, Oeste, os 4 cantos de São José do Rio Preto. E o pessoal lembra muito, assim, fala assim, nossa, na época do doutor Valdomiro, né, quando ele era prefeito de São José do Rio Preto, e teve muitos projetos relevantes também que a gente pode estar falando na época tua como prefeito. Sim, como prefeito nós fizemos o enfrentamento, né, de grandes problemas da cidade. O primeiro grande problema que nós enfrentamos foi a questão das enchentes, né? Aproveitamos, na verdade, o lançamento do PAC, né, o PAC Saneamento, que foi lançado pelo governo federal, e fizemos uma série de projetos importantes. Fizemos aí a canalização do Rio Preto. O Rio Preto era um rio estreito, né, feio, né? Não sei se você se lembra disso. Eu lembro. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver as fotos daquilo antigamente. Nós ampliamos de 80 metros cúbicos por segundo para 300 metros cúbicos fazendo a calha, né? Aproveitamos, fizemos um grande parque em todo o Rio Preto. Uma pena que não foi dada continuidade nessa obra, que é importante, porque no futuro, se não for feita a continuação, vão voltar a ter enchentes ali. Era uma constante as enchentes. Depois enfrentamos também as áreas anti-enchente da Avenida Andalós, Harmonia, da Badibacite, lá Juscelino Kubitschek, ali da Brasilusa, né? Eu me lembro que logo que eu assumi a prefeitura, no primeiro para o segundo ano de governo, teve uma super enchente, né? Ameaçava chover, o corpo de bombeiros ficava ali do lado do McDonald's. E nós perdemos, inclusive, algumas vidas ali. E eu fiz um esforço muito grande e tive que ter também uma coragem e uma determinação muito grande, porque foram obras no centro da cidade, né? Construímos mais de 50 piscinões, né? E esses piscinões precisam ter uma manutenção anual da limpeza, porque a água de chuva leva para lá também resíduos, né? Não só de lixo, mas de areia, de pedras, tal, precisa ser limpo para poder tendo ainda a sua eficiência, né? Então, vários piscinões fechados. Quem anda hoje na Avenida Roberto Estrada, às vezes nem sabe que está andando em cima de um piscinão. Sim, né? Grande lá. No Centro Regional de Eventos tem outro super piscinão. Na Avenida Brasilusa, desde lá, aquela praça redonda, que até hoje não terminaram. Ali era para ser um grande anfiteatro, né? Tem vários piscinões no sistema de vasos comunicantes, né? Fizemos a obra do calçadão de Rio Preto, a primeira fase, né? O calçadão soltava aquelas pedras, era também uma coisa. Pusemos as marquises com proteção para as pessoas andarem protegidas da chuva, os novos pontos de táxi. Você sabe que eu andei outro dia, fiquei triste, viu? Não estão dando a mínima manutenção mais nessas marquises, né? Por conta que vão ficando envelhecidas, né? Essa obra foi feita há bastante tempo. Também enfrentamos muito fortemente a questão da habitação. Não sei se você lembra, né? Com certeza. Aproveitei lá, na verdade, o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, né? E foi fizemos... Que... soltou, né? Não Minha Vida. É porque nós tínhamos e ainda temos um certo déficit habitacional, mas naquela época as famílias de mais baixa renda, que não conseguiam de forma nenhuma um financiamento, nós aproveitamos a chamada faixa 1, né, do Minha Casa Minha Vida. O que seria assim? Que era a faixa 1, é aquela faixa que as pessoas ganhavam no máximo até
2 salários mínimos, né? E que praticamente era impossível delas terem um financiamento comum de qualquer banco, né? E mais do que isso, os idosos também podiam, pessoas com 70 anos, com 80 anos. E a prestação era muito interessante, porque era de R$25 a prestação menor para R$85 a prestação maior. Quer dizer, era uma prestação que muito abaixo do aluguel. E fizemos 3 grandes conjuntos da faixa 1 e alguns outros conjuntos da faixa 2, né? Construímos lá o Nova Esperança. Quais são, para a pessoa o saber? Nova Esperança, né? Lá 2.409 casas. O Lealdade ou Amizade com 2.511. O Solidariedade. Né? O Luz da Esperança. O Fraternidade. O Dignidade. E alguns conjuntos menores. O Residencial Talhado, né? Eu só sei que se o Residencial Vila Toninho, se a gente somasse tudo isso, passaram de 10.600 unidades, o que ajudou muita gente, né? E as pessoas às vezes me perguntam, viu, Patrícia, por que eu escolhi esses nomes, né? Porque havia assim um desalento das famílias, né? As pessoas falam, acho que eu nunca vou ter a minha casa, né? Nova Esperança bonito, então, né? Eu escolhi assim, podia dar, por exemplo, Nova Esperança, dar o nome de um figurão da cidade, né? Mesma coisa o Lealdade e Amizade, né? Eu falei, não, eu vou escolher temas, né? Por exemplo, o Nova Esperança, para que fosse uma esperança de vida para as pessoas, sempre coisas voltadas a Deus, né? O Luz da Esperança, né? Que seria uma luz na vida das pessoas, e foi assim por diante. O Lealdade e Amizade, sempre incentivando as pessoas a acreditarem que aquilo era uma obra feita pelas mãos dos homens, mas que tinha a bênção de Deus. Mas, Patrícia, uma coisa que eu fiz questão de fazer foi construir casas. E construir casas assim, em lugares altos, terrenos escolhidos, assim, ruas largas, avenidas largas, né? Diferente de outros conjuntos que foram construídos, não só em Rio Preto, mas em outros lugares. Terrenos 10 por 20, dava para fazer a casa e depois que quisesse ampliar, podia ampliar. Olha, e construir creche, posto de saúde, escola fundamental, toda a infraestrutura. Isso deu assim um prêmio a Rio Preto. Nós ganhamos prêmios internacionais, inclusive, da boa qualidade do desenvolvimento disso. Porque o Minha Casa Minha Vida existiu para o Brasil inteiro, mas não eram todos os lugares que tinha essa infraestrutura cuidando das pessoas, né? Mas não eram só esses os desafios, nós tínhamos o desafio da saúde também, que era muito grande, né? Você lembra que, olha, eu não sei o que teria sido de Rio Preto nessa pandemia se o nosso governo, enquanto eu fui prefeito, nós não tivéssemos feito as UPAs em Rio Preto, né? Aquelas que nós construímos, inauguramos, e aquelas que nós reformamos e ampliamos, né? Sim. Por exemplo, a UPA Norte, né? A UPA Jaguaré, a UPA Tangará, o Centro Especializado na Saúde da Mulher. Quero fazer obras, entidades de saúde que sejam tão boas quanto aquelas usadas. A Tangará parece um hospital de você entra lá dentro e tem salas. Se fosse uma estrutura de uma medicina particular, vamos dizer assim, né? Com ar-condicionado central, senha de atendimento dos pacientes para não haver aquela... eu cheguei primeiro, eu cheguei depois. Exatamente. Todos os leitos de observação, né? Que hoje estão sendo usados como hospital, né? Que não é para isso, o UPA não é para isso. O Centro da Mulher com aquela questão do diagnóstico precoce do câncer de mama, do câncer de colo de útero, virou um exemplo para o Brasil, né? Na saúde, nós fizemos assim, ó.
Construímos 15, somando as UPAs, o Centro Especializado na Mulher, o Complexo Pró-Saúde, que fica do lado do Centro da Mulher, tudo construído por nós. Construímos ao todo 15 o Centro de Atendimento ao Idoso, 15 unidades novas e reformamos e ampliamos mais 16. Então, foram anos assim de 2 mandatos seguidos, mas que de muito trabalho e muita produtividade, né? Também não nos esquecemos da educação, não é? A educação, eu não sei se você se lembra como é que era a grande periferia de Rio Preto e os mais de 109 loteamentos irregulares que tinha. Sim. Você se lembra disso? Nós fizemos 2 ações importantíssimas, né? Eu me lembro assim, quando eu era vereador, antes de ser prefeito, antes de ser deputado, eu sempre defendi que o poder público fosse até esses loteamentos, fizesse lá infraestrutura de creche, de escola. Aí, o que os prefeitos antigos falavam? Falavam, não dá para fazer porque lá são irregulares esses loteamentos, não pode pôr nenhum centavo público. Aí eu defendia, falei, bom, são irregulares, mas se a prefeitura comprar uma área, não dá para fazer? Aí a área é da prefeitura. E é isso, eu virei prefeito, construí os Núcleos da Esperança. 4 Núcleos da Esperança, que são super escolas, uma aqui na região do Navarrete, Vila Azul, outra ali no Santa Catarina, em Schmidt, outra lá no Alvorada, né, lá em cima, e outra aqui no Bosque Verde, Santa Clara, né? E asfaltamos as estradas principais de acesso desses loteamentos, o que fez com que Rio Preto explodisse, né, no desenvolvimento. E eu me lembro, e junto com isso nós fomos regularizando, dando escrituras para essas pessoas. E quando a pessoa tinha só um documentinho de gaveta, passa a ter a sua escritura registrada, se a propriedade valia 10, passou a valer 100, né? Sim. Então ajudamos as pessoas também nisso, né? Hoje em dia São José do Rio Preto está precisando em algumas coisas dar uma melhorada, né? Que não sei se ficou meio na mesmice, né? E deu uma parada em algumas coisas. Como nós temos um hospital lá na Zona Norte, mas é um hospital que não atende a todas especialidades. O que eu acho é o seguinte, olha, eu fiz um esforço muito grande quando eu fui prefeito de manter os hospitais que funcionavam. Por exemplo, o Hospital Ielar era um hospital que atendia 100% SUS, quase 100% SUS, né? E como a tabela dos SUS é muito baixa, a gente tinha que complementar. Eu fiz uma lei na Câmara, né? E a gente complementava para manter o hospital aberto. É um hospital de mais de 100, 120 leitos, mas na verdade que a duras penas fomos mantendo o Ielar funcionando. O que aconteceu? Terminou o nosso governo, 3 meses depois fecharam o Hospital Ielar. Por quê? A prefeitura deixou de dar essa ajuda para que ele pudesse permanecer aberto, né? Isso foi um baque imenso na saúde, foi sim. Porque lá era um hospital assim que muito forte, né? E eu defendo agora assim que essas coisas evoluam, né? O hospital de base era uma briga direta nossa, né, para atender Rio Preto. Porque é um hospital daqui, um hospital de alta complexidade, né? E agora nós estamos numa luta para que ele volte a atender Rio Preto de uma forma forte, com esse projeto novo que eu, como deputado, estou ajudando, que é a regionalização da saúde, né? Para ativar as Santas Casas daqui de volta, para que as Santas Casas atendam os casos mais simples e dê uma folga para o hospital de base. É lógico, um caso de tumor cerebral, um câncer grave, tem que vir tudo para cá. Mas não tem por que vir operar no hospital de base uma hérnia inguinal. Sim. Ou uma cirurgia de útero simples. Isso pode ser feita nas Santas Casas do entorno. E parece que o governador
abraçou essa ideia junto com o secretário Eleus Esparva, que é daqui, né? E se realmente, tenho falado bastante com ele, se realmente acontecer essa regionalização da saúde, vai melhorar muito. Eu estou, assim, pondo muita fé nisso, porque com isso você vai poder dar uma boa estrutura, por exemplo, para as tantas casas aqui do entorno que tem leitos vagos, Bonifácio, Tanabi, Monte Aprazível, Nova Granada, mas tem que investir lá, pegar os residentes médicos, né? Colocar lá para ajudar a atender, pegar os enfermeiros e ampliar, na verdade, esse atendimento, dar uma boa qualidade lá, você vai aliviar o hospital de base, porque 40% dos doentes que vêm para cá são doentes de cirurgia simples, né? Não precisavam estar aqui. E aí você vai poder liberar isso para atender também a alta complexidade de Rio Preto, que faz falta, né? Doutor, aqui, falando em Santa Casa, aqui tem que mandar um abraço para o doutor Nadim Cury, né? Sim, o doutor Nadim Cury faz um trabalho bonito aqui em São José do Rio Preto, né? Faz, muito bom trabalho, muito bom. A Santa Casa mesmo, eu ajudei demais quando eu fui prefeito. Eu sei. Talvez a maior ajuda que eu tenha dado para eles, hoje a Santa Casa, até brinco com o doutor Nadim, falo que ele pilota a Santa Casa mais rica do Brasil, que nós ajudamos lá na negociação. Você sabe que o hospital de base, o terreno era da Santa Casa. Na época, nós ajudamos a negociação do governo do estado, que cedeu uma área de 27 alqueires aqui no IPA, trocaram, e eu falei, Nadim, segura um pouco aí a sua ansiedade, que eu vou colocar essa área no perímetro urbano. E eu fiz isso como prefeito no final do meu governo, né? E hoje a Santa Casa tem uma verdadeira fortuna nas áreas mais valorizadas de Rio Preto, que ele vai poder comercializar, vender e investir na saúde, né? Sim. Isso fora as ajudas que eu dei lá para o IANSP. A Santa Casa de Rio Preto, não sei se você sabe, é um exemplo no atendimento do IANSP. É um exemplo? O IANSP atende igual, particular lá, é como particular. Do funcionário público do Estado, né? Professores, dos policiais, né, da área da segurança. Quando eu era deputado lá atrás, né, nos meus mandatos anteriores, eu arrumei uma verba para reformar uma ala inteirinha da Santa Casa de Rio Preto, para o IANSP, né? Exclusiva para atender o IANSP. Olha que maravilha. E hoje o IANSP em Rio Preto é um exemplo para o Estado. Para que o senhor quiser falar alguma coisa, que o nosso Canal 10 está de portas abertas. Mas eu acho assim, nós estamos num ano que eu tenho que trabalhar muito, né? E eu estou assim muito dedicado no meu mandato como deputado estadual, conseguindo grandes avanços importantes, ajudando muito a nossa cidade, a nossa região, as entidades aqui que fazem parte, que fazem assistência social, que estavam esquecidas, né? Nós estamos resgatando elas. A nossa Santa Casa, o nosso hospital de base, o nosso hospital Bezerra de Menezes, que eu sempre ajudei bastante, estamos ajudando novamente, não é? Então, tudo isso eu estou tendo assim muita alegria e agradeço as pessoas e agradeço a Deus, né, por me dar essa oportunidade nova. O futuro a Deus pertence, mas o importante é que a gente tem vontade de fazer aquela boa política, né? Com verdade, com dedicação e para ajudar realmente quem mais precisa. Nosso canal está à disposição, o nosso programa também. Patrícia Baroni convida e sempre uma honra tê-lo recebido aqui no nosso programa, no nosso Canal 10. E a Patrícia Baroni convida e eu aceito o convite. Obrigado. Um abraço, gente.